Nesta apresentação, será abordado a teoria da epistemologia genética de Jean Piaget e a representação desta teoria em um mapa conceitual. Jean Piaget nasceu na cidade de Neuchâtel, Suíça, no ano de 1896. Faleceu em 1980. O pensador suíço iniciou seus estudos acadêmicos na biologia e, a partir destes, encontrou elementos que o fizeram interessar-se por assuntos epistemológicos. É o criador da epistemologia genética e o fundador do Centro Internacional da Epistemologia Genética em Genebra, na Suíça. A epistemologia genética é uma teoria do conhecimento, por tratar de questões sobre o conhecimento humano. A nomeou de genética por ter como objetivo encontrar a gênese do conhecimento, isso é, a sua origem. Para compreendermos melhor essa definição, tomo emprestado as palavras de Kesselring, na obra Jean Piaget, que afirma que a teoria genética do conhecimento não visa descobrir como determinadas pessoas chegaram a determinadas ideias, mas como se organiza o conhecimento humano ao longo do seu conhecimento. Em sua obra Epistemologia Genética, escrita no ano de 1970, ele diz que o conhecimento não pode ser concedido como algo pré-determinado, nem nas estruturas internas do sujeito. Portanto, elas resultam de uma construção efetiva e contínua, nem nas características pré-existentes do objeto, uma vez que elas só são conhecidas graças à mediação necessária dessas estruturas, e que essas, ao enquadrá-las, enriquecem-nas. Primeiramente, é importante enfatizar que o conhecimento é um processo que se dá por meio de uma elaboração realizada pelo sujeito do conhecimento com o objeto a ser conhecido. Nesse sentido, para o processo de conhecer, Piaget considera o sujeito como um ser ativo no seu processo de conhecer. Para entender melhor esse processo epistêmico revelado por Piaget, faz-se importante definir e apresentar alguns conceitos fundamentais. Dentre eles, o processo de equilibração. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo é um processo de equilibração, isso é, as estruturas cognitivas do sujeito se ampliam na medida em que estas conseguem se equilibrar após o surgimento de um elemento conflitante, ou seja, após situações que causem desequilíbrio. Então não deve-se entender a equilibração como um processo passivo e estagnante, mas sim um processo de amplo movimento, ativo. Piaget, ainda dentro deste processo de equilibração, coloca como fundamentais para a alteração das estruturas cognitivas outros dois processos, por ele chamado de variantes funcionais, a assimilação e a acomodação. Ambos os processos foram importados da biologia e apresentam uma relação lógica muito próxima. A assimilação está para a epistemologia genética como a digestão está para o processo fisiológico do organismo, por exemplo. Nesse sentido, a assimilação se dá quando o sujeito entra em contato com o objeto a ser conhecido, e a acomodação seria o processo de transformação do objeto e do sujeito que assimilou esse objeto, ocorrendo dessa forma a alteração evolutiva das estruturas cognitivas existentes. Em outros termos, seria o mesmo que dizer que se está conhecendo. O processo de construção do conhecimento é organizado por Piaget por meio dos estágios do desenvolvimento. Para ele, os estágios do desenvolvimento revelam a progressividade possível das estruturas cognitivas do sujeito epistêmico. Períodos do desenvolvimento cognitivo piagetiano. Primeiro período: inteligência sensório-motora. Atividade intelectual da criança concentra-se basicamente na sua atividade sensorial e motora e acontece aproximadamente entre 0 e 2 anos. Segundo período: inteligência representativa e o período das operações concretas. Este período é caracterizado pelo aparecimento, na criança, da sua capacidade simbólica, assim como do início fundamental da organização das operações. No entanto, essas ainda são de ordem concreta.
e abrange uma idade cronológica aproximada, dos 2 aos 11 anos. Terceiro período: inteligência representativa e operações formais. Neste período, o sujeito possui um pensamento formal, isso é capaz de realizar operações que envolvam um raciocínio abstrato, assim como hipotético-dedutivo. Podem ocorrer a partir dos 12 anos. É evidente que a abordagem teórica acima descrita é muito sucinta frente a toda a gama de estudos realizados por Piaget, por quase 70 anos de dedicação. No entanto, entende-se que o que foi revelado constitui-se as linhas mestre da teoria piagetiana enquanto teoria do conhecimento, assim como teoria da aprendizagem.